Olá, estudantes, tudo bem? Hoje nós iremos tratar um pouquinho sobre a história, eu diria até da filosofia da história, né? Mas, como não é uma aula de filosofia, eu irei tratar de maneira mais conceitual sobre história, né? E a história, a primeira pergunta aqui é a seguinte, né? O que a história estuda, né? Às vezes parece uma resposta lógica, mas tem pessoas que às vezes, mesmo com a resposta lógica, ainda têm o interesse de aprofundar sobre o conceito, a finalidade e a fundamentação da história, até porque muitos perguntam: para que estudar história? Já passou para que eu entender a minha história, ou a história do meu Brasil, a história do mundo? Se para mim o que importa é o hoje, o que eu penso só para amanhã, né? São coisas fundamentais, mas às vezes as pessoas não levam tanto a sério. É preciso entender a história, gente, porque o nosso passado nos ajuda a compreender o nosso presente e evita erros no futuro. Essa, desde já, é a minha resposta para esses que não valorizam tanto a disciplina História e sua importância, certo? Vamos lá. A história, aqui temos uma pequena resposta básica. A história estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade, né? E essas mudanças nós sabemos que foram variadas em cada contexto, em cada época, né? Com várias possibilidades de ser. Em seguida, procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Então, ou seja, a história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Ou seja, basicamente a história é uma forma de antropologia, ou seja, anthropos, logos, estudo do ser humano. De que maneira? No tempo e no espaço, porque em cada contexto, em cada geografia, em que podemos dizer, em cada espaço geográfico, o ser humano tem uma cultura, tem uma vida, tem um modo de ser. E em cada tempo, esses seus valores, vida, modo de ser, cultura, vai se moldando com o passar dos anos e se atualizando a depender das necessidades e as descobertas, sejam elas científicas e mesmo descobertas que não sejam elas científicas, né, arqueológicas, antropológicas, sociais, religiosas, por que não? Enfim, cada descoberta o ser humano vai se desenvolvendo, né, principalmente com as novas tecnologias da informação e do conhecimento. Então está aí a resposta, gente. Então a história é uma busca de estudar o ser humano no tempo, no espaço, para entender o passado, responder o presente e planejar o futuro, se assim a gente pode, né, complementar melhor. As fontes da história, né, como é possível, né, descobrir ou identificar fatos, realidades ou ideias que foram desenvolvidas e são desenvolvidas na história e pela história. Então, o trabalho do historiador é semelhante ao do detetive. Então, o historiador ele tem essa ação como um detetive que vai investigar um caso, examina todos os vestígios. Os vestígios produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra são chamados de fontes históricas. Se a gente pudesse assim colocar, quais seriam essas fontes históricas? Nós temos o que? Livros, né, escritos, temos também questões visuais, como a construção de casas, templos, né, de tantas outras formas de utilizar através da matéria, das pedras, né, da natureza, as ações que o homem fez durante a história que ficam marcadas e guardadas. Algumas se deterioram, outras ficam aí guardadas na história e podemos utilizá-las para poder melhor ainda. Temos as questões orais também, porque a tradição oral ela é importante. Às vezes você não conhece o seu tataravô, mas o seu avô conheceu o seu tataravô
e busca partilhar contigo oralmente, sem nenhuma fonte nem dados, digamos assim, que nem na época do seu tataravô, ou pela condição do seu tataravô, não pôde tirar nenhuma foto ou imagem, mas o seu avô oralmente conta como era aquele período e como era o seu tataravô, ou seja, as tradições orais elas são constantes, são presentes. Existem contos, existem fábulas orais que hoje são escritas, né? Mas sempre foram orais. Existem provérbios populares que são de fato realidades orais que são passadas de geração em geração. E também a cultura material, temos tantas culturas materiais, né? Nós podemos ver, principalmente em cidades mais antigas, com seus monumentos históricos, seus locais históricos, museus abertos, né? Tem os museus que estão aí abertos para a sociedade ver e compreender que não viemos do nada, que não temos, ou melhor, que temos um passado, que temos um legado a deixar e também um legado que recebemos, né? Então, vamos lá. A próxima pergunta: quem faz a história? É uma pergunta que a gente às vezes pode até pensar: ah, deve ser o professor de história, ah, deve ser o autor dos livros, ah, deve ser o antropólogo que pesquisa. Não, não são eles que fazem a história. Não somos nós, os professores de história, que fazemos história. Nós, pelo contrário, nós buscamos estudar e pesquisar a história que foi feita e é feita por cada ser humano no passado, no presente, porque o que deixamos hoje servirá de história para o futuro. Ou seja, se a gente analisar, a história não é feita apenas pelos grandes personagens, mas por todos nós, isto é, por pessoas como eu, você, né, prefeito, ou seja lá o que for, né, etc. Grupos como os dos idosos, soldados, artesãos, pobres, ricos, instituições sociais, uma igreja, né? A Câmara de Deputados, Exército, todos nós, portanto, somos sujeitos da história, porque o que quer dizer sujeitos da história? É aquele que é, né, o autor principal, o protagonista da história. Cada vez mais estamos fazendo história e estamos buscando entender a história nossa e a história também dos nossos antepassados. E, ao mesmo tempo que somos sujeitos da história, somos sujeitos à história. O que é que isso quer dizer? Ao mesmo tempo somos autores, somos também passivos, porque, ao mesmo tempo, somos influenciados pela história que nos deu origem, pelos casos e acasos que nos trouxeram até o que nós somos hoje, né? O próprio ato de utilizar aqui essa ferramenta digital nos mostra que somos sujeitos à história, ou seja, somos também frutos de uma história que, através da tecnologia, buscamos compreendê-la. E alguém no passado pensou e desenvolveu essa tecnologia para que agora possamos, em uma pandemia, em plena pandemia, nos comunicar, mesmo que seja à distância, né? Então, somos sujeitos da história e sujeitos à história. Divisão tradicional da história, né? Nós sabemos que para compreender o tempo histórico em que vivemos, ou melhor, o tempo histórico que nos antecedeu, nós tentamos compreender dividindo. O ser humano é assim, né? Ele busca primeiro separar por partes para entender o todo. E isso é uma didática essencial e milenar, né? A própria filosofia, ela buscava essa didática para poder entendendo as partes e analisar a origem e o sentido do todo, né? Na história não é diferente. A história divide-se tradicionalmente em cinco grandes períodos, certo? Esses cinco grandes períodos, nós começamos pela pré-história, ou seja, alguém poderia dizer, sim, mas se é pré-história, não deveria ser considerado um período da história, porque ainda nem sequer se desenvolvia a história tal qual hoje nós estudamos e analisamos. Não, gente, lembra que eu falei? A história é feita por todos nós. Então, mesmo a pré-história, que antes havia um preconceito em colocá-la como um tempo, né, ou um contexto nos livros de história, mesmo a pré-história também é história, porque nós temos hoje, principalmente com a arqueologia, né, desenvolvida,
Sabemos que até mesmo o homem quando estava nos seus primórdios, com pouco desenvolvimento tecnológico, pouco desenvolvimento ainda racional, ainda bastante animalesco, digamos assim, ele expressava o que sentia, o que era, e a sua vida é uma história, né? Nas cavernas, até mesmo nas cavernas, podemos observar seus artefatos, seus utensílios utilizados marcaram e deixam a marca de sua história. E também suas formas de linguagem através, de imagens ou ícones nas cavernas, como nós conhecemos. Então, a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, E, ou seja, nós podemos perceber que existem esses períodos que são essenciais a gente ter pelo menos em mente que são assim divididos. Embora, com o passar do tempo, isso aqui vai se ampliar, porque uma hora essa idade contemporânea, ela vai ter que fechar o seu ciclo para a gente pensar em um conceito melhor para ela. Uma hora vai ser necessário. A gente vai passar a vida inteira na idade contemporânea, porque a contemporaneidade, num momento, ela vai ficar marcada com um período, E para facilitar o estudo da mesma, isso é importante, facilita o nosso estudo. Porém, essa divisão tem grandes críticas, certo? E essas críticas eu não vou tratar delas agora. Eu peço que vocês analisem esse material. Eu vou colocar esse material aqui no Google Class. Quem não conseguir baixá-lo, podem me procurar, no privado, no WhatsApp. Lá o número do WhatsApp está lá no Google Class, na atividade que eu passei para vocês. E qualquer coisa, estamos aí à disposição. Tá certo, pessoal? Por enquanto, isto é o que temos, para esse período, de formação de aula remota. Deixando bem claro o que a história estuda, as fontes da história, quem faz a história e a divisão tradicional da história, Que possamos ter isso em mente, digamos assim, como uma introdução, digamos assim, à história. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Deus abençoe a cada um de vocês.